Olá, meu irmão, a paz do Senhor para você, Deus te abençoe, bom dia para você, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que você está vendo esse vídeo, que hora que você está assistindo esse programa. Começa mais um programa, Palavra Profética com você. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, uma palavra especial sobre Enoque. Nós vamos falar sobre Enoque. Enoque tem tudo a ver com nossos dias atuais, com os servos de Deus, aqueles que creem na volta de Jesus Cristo, aqueles que creem no arrebatamento da igreja. Enoque tem tudo a ver. Então eu quero que você assista até o final. Nós vamos ouvir esse louvor abençoado aí que vai passar. Eu vou estar passando no programa esse louvor abençoado aí, e daqui a pouco eu volto com uma palavra profética, uma palavra de Deus para a tua vida. Você não pode perder. Eu fiz um estudo especial sobre isso e você não pode perder, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe. Assiste esse louvor aí abençoado. Daqui a pouco eu volto com você, em nome de Jesus. De suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi. Voltamos, eu sou o pastor José Luiz, seja bem-vindo a este programa maravilhoso. E eu quero falar sobre um segredo, algo poderoso que tivesse a força de mudar o mundo inteiro. No livro de Gênesis, no capítulo 5,
Gênesis capítulo 5 fala sobre a genealogia de Sete, filhos de Adão. E dentro dessa genealogia, a Bíblia apresenta um homem chamado Enoque. Gênesis capítulo 5, versículo 21 e 2, ó. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E gerou a Matusalém, depois que gerou a Matusalém, depois de 300 anos, gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 361 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porém Deus o tomou. Presta atenção. Após a queda do homem no jardim do Éden, o ser humano passou a se distanciar de Deus, ao ponto de Deus chegar, no capítulo 6 de Gênesis, a dizer que se havia arrependido de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou o coração, a maldade, a corrupção do ser humano era tamanha que Deus percebeu que toda a imaginação, os pensamentos do seu coração eram mal, continuamente. E Deus então, diante disso, toma uma decisão. No capítulo 6, versículo 7, Deus diz, ó: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Presta atenção. Enquanto isso, Enoque vivia sua vida comum, natural, acompanhando de certa maré, assim, se afastando de Deus. Presta atenção. Portanto, Deus já tinha como certo o que ia acontecer com o mundo. O mundo ia ser destruído e as pessoas iam ser destruídas. No livro de Amós, no capítulo 3, versículo 7, está escrito assim: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Olha que coisa maravilhosa. Presta atenção, a Bíblia diz que aos 65 anos de idade, Enoque gerou a Matusalém. E que depois de que gerou a Matusalém, no capítulo 22, no versículo 22, diz assim, ó: andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos, e todos os dias dos seus anos foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, portanto Deus o tomou. Perceba que até completar 65 anos de idade, Enoque era uma pessoa. Mas depois que nasce o filho Matusalém, Enoque vira uma outra pessoa. Uma pessoa que anda com Deus. O que será? Aí que eu pergunto, o que será que aconteceu para Enoque mudar tanto? Sabe o que aconteceu com Enoque? Nós sabemos que Enoque foi arrebatado pelo Senhor, mas isso é algo tão extraordinário que nós só temos dois exemplos na Bíblia, dois exemplos, que é o próprio Enoque, né? E o outro Elias. Se nós pararmos para pensar na quantidade de gente que tem no mundo, meu irmão, pelo amor de Deus, nós já estamos, que já nasceu, que já morreu, vivos hoje, já estamos quase mais de 7 bilhões de pessoas. E no meio desse mar de gente, duas coisas extraordinárias aconteceram. 2 homens, Enoque e Elias, não morreram, não experimentaram a morte, estão vivos segundo a palavra de Deus até hoje. Enoque andou tanto com Deus, viveu uma vida de entrega total ao Senhor, depois de receber o encontro, a revelação do Senhor através de Matusalém, que Deus chegou ao ponto de Deus olhar para Enoque e falar: meu filho, você não precisa mais viver aí, eu quero que você viva aqui junto comigo. Sabe, presta atenção, esse nível de intimidade com Deus que Enoque conseguiu atingir é muito difícil. Mas uma coisa muito difícil, meu irmão, esse despreendimento do
mundo, das coisas do mundo. Esse negócio de morrer para o mundo e viver para Deus, que Enoque conseguiu fazer, não foi só 1 ano, 2 anos, não. A Bíblia diz que foram 300 anos, meu Deus do céu. Uma vida com Deus, 300 anos de uma vida com Deus é muito difícil, meu irmão. É muito difícil, minha irmã. É muito difícil. Mas ele conseguiu. E por isso Deus o tomou para si. Mas o que foi que levou Enoque a ter esse compromisso? O que levou Enoque a ter esse temor? O que levou Enoque a... que Enoque descobriu que mudou totalmente a vida dele. Sabe o que foi? Presta atenção. Aos 65 anos de idade, Enoque teve um encontro com Deus. E nesse encontro, Deus revelou para Enoque os seus planos, que estava chegando o dia de fim de toda a carne, que Deus ia destruir as coisas que havia criado, o homem, os animais. E Deus revelou para Enoque: você vai ter um filho, e seu filho vai se chamar Matusalém. E sabe, Matusalém significa, a palavra Matusalém significa Matusalá, que diga assim, ó, um tempo determinado para algo acontecer. Quer dizer assim, uma forma mais perfeita da expressão, quer dizer assim, quando este morrer, este virá. Isso que significa Matusalém. Essa é a revelação que Deus deu para Enoque. Deus disse para Enoque: o fim de toda a carne está chegando. E aqui está o teu filho que está nascendo hoje. E eu te digo, e quando o teu filho morrer, vai ser o dia de destruição. E claro que isso mexeu muito com Enoque. A partir daquele momento, Enoque mudou drasticamente a sua vida, a sua maneira de viver. Pois ele olhava para a revelação de Deus, ele lembrava da revelação de Deus para o seu filho Matusalém. E o interessante é que a misericórdia de Deus é grandiosa. Porque sabe, Matusalém foi um homem que mais viveu na história. A Bíblia diz que Matusalém viveu 969 anos. Pela misericórdia de Deus. 969 anos. Sabe quando ele completa 969 anos? Quando Noé entra na arca do dilúvio e a chuva cai sobre a terra. A misericórdia de Deus foi estendida. É claro que Deus sempre espera que as pessoas se arrependam, por isso que Ele dá tempo para todos. O que aconteceu, exemplo de Enoque, também pode acontecer ou irá acontecer conosco, irá acontecer comigo, com você, porque Enoque, quando recebeu essa revelação, essa palavra, com certeza, Enoque pregou, Enoque anunciou. Mas as pessoas riram, acharam que aquilo era uma grande bobagem, aquilo era uma grande besteira, ou não deram importância. E hoje não é exatamente isso que acontece quando a gente fala para alguém que Jesus está voltando? As pessoas não se importam, elas não ficam preocupadas com isso, meu irmão, minha irmã, presta atenção, eu e você temos que nos preocupar com isso. A exemplo de Matusalém para Enoque, nós hoje temos a palavra de Deus, a Bíblia, e ela é viva. Quando Enoque olhava para Matusalém, ele via uma pessoa viva. Era a palavra de Deus se cumprindo ali na frente dele. E ele sabia a qualquer momento que Deus pode executar o juízo sobre a terra. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que ela é viva, que ela está se cumprindo. Matusalém era o relógio de Deus para a vida de Enoque. E eu digo para você agora, quem é o nosso relógio? O relógio que Deus nos deu. O relógio que Deus nos deu é Jacó. Jacó, que depois passou a se chamar Israel, e agora que nós conhecemos como Israel. A nação de Israel é o relógio de Deus para nossas vidas. Assim como Jesus disse para a mulher samaritana que a salvação veio por meio dos judeus,
Jesus foi judeu. A Bíblia também diz no Salmo 122, presta atenção, prosperarão aqueles que te amam, amam Jerusalém. Temos que olhar, assim como Enoque olhava para Matusalém, nós temos que olhar para Israel. Veja as festas que Deus deu para Israel, 7 festas. 7 festas Deus deu para Moisés, para que o povo de Israel comemorasse essas festas. As 7 festas, presta atenção: Páscoa, Pães Asmos, festa das primícias, festa de Pentecostes, festa de trombetas, festa da expiação e a festa de tabernáculos. Entenda que esta é uma agenda de Deus. Jesus é crucificado na Páscoa, enterrado na festa dos Pães Asmos e ressuscitou na festa das primícias, no domingo de primícias. 50 dias depois se comemorava a festa de Pentecostes. Foi exatamente neste dia que o Espírito Santo veio sobre a igreja. Em Atos, no capítulo 2, presta atenção, na festa de Pentecostes. Agora a próxima agenda de Deus, irmão, presta atenção, agora a próxima agenda de Deus, segundo que ele tem seguido, e essas festas têm se seguindo as festas de trombeta que vai vir. Jesus voltará na festa das trombetas. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, Paulo diz, olha, presta atenção, no momento e no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Oh, aleluia, aramandacai. Sabe o que acontece? É que depois do ano 70 apareceu um problema. O nosso relógio parou. Ele deixou de existir. A nação de Israel se acabou. O Império Romano destruiu o templo, acabou com a cidade de Jerusalém e espalhou pelo mundo todos os israelitas, os judeus. Mas veja só, no livro de profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 8, diz que quem jamais ouviu tal coisa, ou quem ouviu coisa semelhante, poder-se-ia nascer uma terra num só dia, nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz seus filhos. Meus caros, prestem atenção, todos nós sabemos que a nação de Israel completou 70 anos. No ano de 1948, as Nações Unidas, após a Segunda Guerra Mundial, criaram novamente o Estado de Israel. E isso aconteceu num só dia. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Isso é a palavra sendo viva. 1 João, capítulo 2, se eu não me falha a memória, versículo 18, filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Amigos, o relógio está funcionando, a hora já é avançada, e Deus está cumprindo a sua agenda. Tudo que temos visto e ouvido está se cumprindo conforme a palavra de Deus. É comum as pessoas no tempo de Enoque. Imagine aquelas pessoas que viram Matusalém velho. O que você pensa quando você vê uma pessoa bem velhinha? Você imagina que os dias daquela pessoa estão chegando ao fim. E é exatamente assim que nós devemos enxergar o dia de hoje. Ele está chegando ao fim. É iminente. A volta de Jesus é iminente. Deus vai cumprir a sua agenda. A hora certa está chegando. E nós temos que viver como Enoque. Viver para Deus. Porque nós possamos viver assim, estar assim, no momento em que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Que nós possamos estar preparados como Enoque estava, para que quando Jesus arrebatar a sua igreja, nós possamos ser levados junto com ele. Aleluia! O arrebatamento da igreja está
próximo de acontecer, e você e eu temos que estar preparados em nome de Jesus. O relógio de Deus, a agenda de Deus não falha, tudo cronometrado, a cronologia de Deus não falha, tudo que Deus planejou está se cumprindo, vai se cumprir, e você tem que estar preparado, meu irmão, você tem que estar preparado, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe, te fortifique, que você possa voltar-se para Jesus nesta hora, em nome dele, em nome do poder dele, da glória dele, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, até a próxima, até o próximo programa, Palavra Profética, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Fique com Deus, em nome de Jesus. Aleluia.